Olá, eu sou o Manuel da Maia e esta é a Torre do Tombo. Prazer em conhecer-te. Se estás a ver este vídeo, é porque tens interesse em começar a tua genealogia. A propósito, sabes o que é genealogia? A genealogia é o ramo da história que se dedica ao estudo das famílias, à sua origem e evolução, descrevendo as gerações em cadeia, em sentido ascendente ou descendente. Eu estou aqui para ajudar-te a descobrir as tuas raízes. Vais ver que isto não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pode dar algum trabalho, mas no final o resultado compensa. Como que eu vou contar essa história para vocês? Foi muito difícil chegar nos resultados que a gente chegou hoje para contar para vocês. Mas eu tive que registrar essa história porque é uma história muito bonita, muito interessante e que eu faço parte por ter feito o caminho inverso dos meus bisavós. Tudo começou em Portugal. No começo do século XX, as famílias portuguesas estavam migrando para o Brasil. Então, da região de Alcanena, de Santarém, das pequenas aldeias Moitas Venda e Minde, duas famílias, as dos Francisco e dos Anjos, resolveram embarcar com todos os seus agrupamentos, levando consigo as suas crianças, sendo que os meus bisavós paternos levaram o meu avô José Joaquim Francisco e os meus bisavós maternos levaram a minha avó Gertrudes dos Anjos. Eles foram para o Brasil de navio em 1910 e essa data nós descobrimos fazendo a nossa pesquisa nos registros paroquiais do tombo.pt. Chegando no Brasil, eles foram para o Paraná, onde havia terras para se plantar e cultivar o café, em Cambará, Norte Pioneiro, ou como se chamava, Terra da Promissão, no seu brasão. Lá em Cambará, então, a família se estabeleceu e os seus filhos, José Joaquim, casou-se com Gertrudes, tendo nascido, então, 5 filhos, sendo que meu pai, Laurindo Francisco, casou com a minha mãe, Nisa Pinheiro, e eu sou a segunda filha de 5 filhos. Juntamente com o Henrique, meu marido, nós resolvemos, então, vir a Portugal em 2016 e viemos morar em Cascais, que desde então, nós e os nossos meninos, Igor e Yuri, vivemos aqui e já somos hoje cidadãos portugueses. E como nós falamos, somos uma família luso-brasileira. Eu conhecia, então, um pouco dessa história, mas a grande questão, desde que eu cheguei aqui, era: onde estão os meus primos? Será que tem algum ramo da família próxima aos meus bisavós que ficaram em Portugal? E se ficaram, será que ainda tem alguém? E onde que eles vivem? Será que eu vou encontrá-los? Essa sempre foi a minha grande questão e esse foi o que me motivou, então, a fazer toda essa busca genealógica. O trabalho de fazer toda essa história foi um trabalho exaustivo e um trabalho de equipe, porque assim que chegamos de Alcanena, onde nós buscamos certidões de nascimento e de casamento, sendo que nós lemos pelo menos umas 500 folhas dos livros paroquiais, desde 1878 até 1910, onde nós descobrimos muitos achados, muitos. Encontramos os casamentos de Antônio dos Anjos e Ana do Espírito Santo, de Manuel Francisco e Ana de Jesus, e aí pudemos descobrir os nomes dos pais e avós deles, pois assim consta nos livros paroquiais, e assim nós pudemos descobrir vários fatos curiosos, inclusive os nomes dos padrinhos dos seus casamentos, as várias aldeias de onde eles vieram, onde eles nasceram, e descobrimos assim muitas peculiaridades da região, inclusive uma linguagem que é o minderico, que é da região de Minde, e que na nossa pesquisa de campo nós viemos a descobrir que é uma
uma forma comercial, estratégica que os portugueses usavam e até hoje ainda guarda um pouco dessa tradição, que eles falavam esse dialeto para não constranger os seus clientes e assim eles poderem tratar dos assuntos na frente das pessoas. Provavelmente meu pai aprendeu, porque muitas vezes eu via ele conversando com meu avô numa linguagem que eu não entendia nada. Foi muito interessante saber dessa história, o Minderico. Quem sabe eu ainda aprenda essa língua e venho aqui contar para vocês. A nossa equipe foi o Henrique e eu, que ficamos pesquisando então nos livros paroquiais durante 2 semanas. O Igor, depois disso, ele pegou todos os nossos dados das árvores que nós desenhamos e então ele começou a construir essa árvore no software do MyHeritage. Tanto que ele passou noites acordado, virado mesmo, porque ele ficou tão entusiasmado, ele encontrou um ramo da família aqui em Portugal, que é a irmã de Ana de Jesus, ou seja, a irmã da minha bisavó. Ao encontrarmos o primo Fernando, pudemos fazer então um chat e ficamos 3 horas conversando. Foi muito divertido porque este primo, ele ficou muito entusiasmado, pois a família dele não sabia que Ana de Jesus tinha ido ao Brasil, tinha migrado. Esta é uma pequena amostra da nossa árvore genealógica que foi construída no MyHeritage. A gente não consegue mostrar aqui, é apenas para vocês entenderem que existem lá e é gigante. Então, assim, nós ficamos muito felizes porque a cada certidão que encontrávamos era uma alegria, era uma satisfação que valeu todo o trabalho que tivemos. Foi um prazer enorme mesmo fazer e eu recomendo que cada família faça e que valorize aquele que gosta da árvore genealógica, porque realmente é um prazer enorme quando nós encontramos a família. Então fica aqui o meu abraço, o meu carinho especial para os meus familiares que estão nos vendo. Um beijo grande e até a próxima. Vou te contar.